Fala pessoal, Renan aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os perigos das rações secas. Mas antes de começarmos, eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com algum amigo seu que também é gateiro assim como você ou que quer saber um pouco mais sobre os perigos das rações, sobre a alimentação para gato, beleza? Fazendo isso você ajuda a me ajudar mais pessoas, tá? E eu quero fazer desse canal realmente uma comunidade de amantes por gatos, tá bom, pessoal? Então faz isso daí que você vai me ajudar muito. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, tá, pessoal? E baixar o meu e-book grátis aqui na descrição, beleza? Então, recadinho dado, vamos para o vídeo. Antes da gente começar a falar sobre os perigos das rações secas, a gente precisa primeiro entender um pouco de como funciona o organismo do nosso gato. Eu não sei se você sabe, mas os gatos eles são carnívoros obrigatórios. E o que isso significa? Bom, um carnívoro obrigatório é todo aquele animal que precisa de carne. Ele precisa comer bastante carne para que o seu organismo funcione direito. O principal fonte de energia, fonte de alimento dele é a carne, né? Ou seja, a proteína de origem animal. E é por esse motivo que faz o gato ter necessidades nutricionais diferentes. O cachorro, por exemplo, ele é considerado um onívoro. Então ele consegue se alimentar de uma gama maior de alimentos. Mas o gato não. Como o gato é um carnívoro obrigatório, o seu organismo tem necessidades especiais. Os gatos possuem um metabolismo diferente. Mas resumindo para que você possa entender bem, a fonte principal de energia do seu gato é a proteína e a gordura. E foi assim que a natureza projetou o gato. E você vai entender um pouquinho mais à frente por que eu estou falando isso. Outro ponto importante que a gente pode falar é que os gatos têm pouco impulso por sede, né? Os gatos não costumam sentir sede. Eles são animais que bebem pouca água. Por quê? Basicamente, o gato ele é um animal que evoluiu em um ambiente desértico. Então, na natureza, a água que o gato consome está no interior das suas presas. Então, o gato ele vai ingerir mais água quando ele se alimenta da sua presa do que achando água esporadicamente em alguns locais. Como é um ambiente desértico, você não tem tanta abundância de água. Então o gato ele acaba ingerindo a maior parte da água que ele precisa do corpo das suas presas. Entendendo isso, a gente já pode falar de alguns perigos das rações secas. Então vamos lá. O primeiro perigo que a gente pode falar é o baixo teor de umidade. Para você ter uma ideia, as rações elas possuem míseros 10% de umidade. Enquanto a alimentação natural que eu faço para o meu gato, por exemplo, chega a ter 70% de umidade. Então tem muito mais água disponível na comida para o meu gato. E se você fizer também, vai ter para o seu gato. E isso é uma vantagem muito grande, porque como o gato não tem esse costume de beber água sozinho, ingerindo na alimentação, você ajuda muito ele. E essa baixa umidade encontrada nas rações é um dos grandes motivos, né, que os gatos acabam desenvolvendo problemas de saúde, né, principalmente urinários e renais. O Theo, aqui em casa, ele teve problemas urinários por conta de comer ração seca e ter baixa umidade, né, e beber pouca água. E assim, o fato da ração ter pouca água e o gato ser um animal que não sente sede é uma combinação muito perigosa para a vida dos nossos gatos. O próximo perigo que a gente pode falar é o excesso de carboidratos, né? Eu falei um pouquinho antes aí que o gato é um animal carnívoro obrigatório e deve se alimentar principalmente de proteínas e gorduras. E as rações, por sua vez, estão cheias de carboidratos. Para você ter uma ideia, na natureza o gato ele vai ingerir no máximo 10% de carboidrato, tá? E esse carboidrato ele é encontrado no interior das suas presas, né? Então o que o gato come na natureza? Um passarinho, um coelho, né? E a gente sabe que esses animais se alimentam de vegetais. Então quando o gato abate essa presa, tudo que está ali no interior do corpo, das vísceras dele, ele vai acabar comendo. E aí ele consegue se alimentar um pouco desse carboidrato. Mas a grande verdade que ninguém te conta é que o gato ele não tem necessidade de carboidrato, tá? Ele tem necessidade zero de carboidrato. E por que eu estou te falando isso? Porque as rações elas têm até 40% de carboidratos, tá? Às vezes até mais. E isso prejudica um pouco a saúde do gato. E por que o carboidrato é ruim? Bom, aí é um pouco complicado, né, gente? Porque a gente tem muitos veterinários que falam que não tem problema de dar carboidrato devido ao processamento da ração e tal, de como a ração é feita. E a gente tem outros veterinários que afirmam, né, que o carboidrato em excesso faz
mal para o gato. O fato é, gente, que existe uma epidemia, né, de sobrepeso e obesidade. E com o passar do tempo a gente pode perceber que o diabetes tem aumentado, né, tem se tornado uma doença um pouco mais comum nos gatos. Os veterinários que dizem que o excesso de carboidrato faz mal, falam justamente que esse excesso faz com que os gatos tenham sobrepeso, obesidade, possam desenvolver diabetes, o que faz sentido, né? Porque o carboidrato ele vai virar açúcar, glicose, e o hormônio que faz a glicose entrar nas células para servir como energia é a insulina produzida no pâncreas. Então, um diabetes pode sim ter forte relação com o consumo excessivo das rações. E não para por aí, porque as rações elas têm relação com alergias e outros problemas também, né? Problemas urinários, problemas renais, que acabam prejudicando muito a vida dos nossos gatos. E além do mais, pessoal, os gatos eles não possuem uma enzima chamada amilase. E essa enzima amilase ela ajuda, né, no início da quebra, né, no início da digestão dos carboidratos. Além de outros detalhes a mais. Mas o que a gente pode concluir, pessoal, é que os gatos eles perderam vias metabólicas de carboidratos. Então o gato e carboidrato eles não combinam. O gato é um carnívoro obrigatório e nós temos que respeitar a maneira como ele deve se alimentar. Outro detalhe interessante também é que quando a gente para ver a fisiologia dos gatos, a gente vai perceber que realmente eles são predadores. Eles não são animais que combinam com matéria vegetal. Um exemplo disso é que o pH do estômago do gato ele é muito ácido. Quando você para ver o esqueleto da cabeça do gato, você vai perceber que os dentes dele servem para fatiar a carne, né, e não ficar moendo matéria vegetal. O intestino do gato também ele é mais curto, porque a proteína ela tem uma digestão mais rápida, né? Você não precisa ficar fermentando a proteína, diferente dos animais que a gente sabe que são herbívoros, né? Que se alimentam de vegetais. O cavalo, a vaca, são animais muito maiores e eles têm toda uma sequência ali do organismo dele para metabolizar essa matéria vegetal muito grande, né? Por isso que você vê a vaca sempre mascando ali, tem todo um processo de fermentação e os gatos não têm isso, os gatos são realmente predadores, são carnívoros obrigatórios, se alimentam de carne, vegetal, matéria vegetal não combina com gato. Tanto é que quando você vai no zoológico, você não vê o tigre, o leão, até mesmo alguns lobos, outros animais assim, se alimentando de ração, né? De milho, de soja, de trigo. Isso não existe, pessoal, tá? É muito importante que a gente ofereça para o nosso gato aquilo que a natureza projetou ele para comer, né? E aí você me pergunta, tá bom, Renato, entendi o que você falou, o gato vegetal não combina. Mas o que isso tem a ver com a ração? Tudo a ver. Tem tudo a ver, porque como eu te falei um pouquinho mais atrás, as rações elas possuem muito carboidrato. E esses carboidratos são de origem vegetal, como milho, trigo, soja. Então se você pega para comparar, né, a composição da ração e a composição da alimentação que o gato come na natureza, você vai ver que vai ter uma discrepância enorme, né? Na natureza o gato vai se alimentar de bastante proteína e pouco carboidrato. As rações são extremamente contrárias, tá? Muito carboidrato e relativamente pouca proteína. E um detalhe interessante, que parte dessa proteína que tem na ração do seu gato é de origem vegetal também. E essas proteínas de origem vegetal, elas não contêm os aminoácidos essenciais que o seu gato precisa. Os aminoácidos essenciais que o seu gato precisa vão ser encontrados todos na carne. Quando ele se alimenta de carne, que vai estar tudo lá, tudo aquilo que ele precisa, principalmente os aminoácidos essenciais e principais que ele precisa. E esse é justamente o outro risco que a gente encontra com as rações, tá? Essa proteína de origem vegetal que não combina, né, com o organismo dos gatos. E além disso, essas proteínas têm um valor biológico menor do que uma proteína de origem animal, por exemplo. O que é o valor biológico? Simples para que você entenda. O valor biológico de um alimento é o quanto ele vai ser aproveitado pelo seu corpo. Ou seja, um ovo, por exemplo, tem um valor biológico de 100. Quando você come um ovo, o seu corpo vai aproveitar quase que 100% daquele ovo, gerando poucos resíduos, tá? Se comparado com as proteínas de origem vegetal, por exemplo, o valor do arroz, o valor biológico do arroz é 59. Então o seu corpo não vai aproveitar tudo, né? Vai aproveitar um pouquinho a mais da metade do arroz quando você come ele. E como as rações têm um valor elevado, né, dessa matéria vegetal, esse é um dos motivos do seu gato fazer mais cocô,
tá? E que sai aquele cocô bem fedido. Quando você alimenta seu gato com alimentação natural, quando você oferece alimentação natural para ele, você vai perceber duas coisas. A primeira é que as fezes, né, vão sair menos fedidas, tá? E ele vai defecar menos. Justamente por isso, ele está aproveitando mais todo o valor biológico dos alimentos que ele está comendo, porque são alimentos biologicamente apropriados para o organismo dele. E em segundo, são a água, né? Como ele bebe mais água, a urina do seu gato vai ficar mais clarinha. E você vai ver também ele bebendo pouca água, mas você não precisa se desesperar, porque ele está ingerindo a água junto com o alimento. Outro risco é a quantidade de calorias, tá? Pode parecer que não, mas as rações são muito calóricas, tá? E isso se deve ao processo, né? Processo de produção das rações, como elas são feitas. E por que isso é ruim? Porque um pouquinho a mais de ração que você dá para o seu gato por dia, por exemplo, vai fazer uma diferença muito grande com o passar do tempo, tá? Então, se você dá um pouquinho a mais de ração, ele vai acabar ingerindo mais calorias e vai acabar engordando, chegando até mesmo a uma obesidade, tá? Então, por isso que quando você dá ração para o seu gato, você tem que controlar muito bem a quantidade, tá? Porque um pouquinho a mais, cara, que você der, vai fazer com que ele engorde ao passar do tempo. Outro risco da ração, né, outro perigo da ração é a desidratação. Como eu já falei aqui, as rações têm baixa umidade, então isso faz com que muitos gatos, tá, sem a gente perceber, vivam em um estado de subidratação, né? Eles estão quase que desidratados, tá? Isso é muito perigoso, porque isso pode causar doenças seríssimas, né? Como problemas renais, problemas urinários e até mesmo infecções. Né? Então esse é um perigo muito grave, muito grande, né? Porque você não percebe que o seu gato está desidratando, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Se você dá ração para o seu gato, fica de olho se ele está bebendo água. É muito importante que ele beba água, mas eu sugiro que você venha para o lado da alimentação natural. Outro risco muito sério, pessoal, são os aditivos químicos, né? Os aditivos sintéticos. É tudo aquilo que você coloca no alimento, né? No alimento, que talvez não devesse estar ali, tá? E as rações têm muito disso. Tem corante, palatabilizante, aromatizante, conservante, tá? É um monte de ante que, cara, vai fazer mal o seu gato com o passar do tempo, tá? Se faz mal pra gente que, assim, tem uma alimentação mais saudável, imagine pro gato que come aquilo a vida inteira. E muitos desses químicos, tá? São proibidos em vários países, principalmente corantes, são em vários países que proíbem corantes, né? E são vários, né? Você tem o amarelo 5, o azul 5, enfim, são muitos corantes que tem. E dois conservantes que eu tenho certeza que se você olhar na ração do seu gato aí, você vai encontrar que é o BHA e o BHT. E são dois conservantes potencialmente cancerígenos que já foram proibidos na Europa e no Japão. Então, gente, tem muita coisa que vai nas rações e até mesmo na nossa alimentação, né, que a gente compra, que é industrializada, que a gente não sabe. A gente não sabe o que está fazendo mal para a gente. E para os nossos gatos é a mesma coisa. E infelizmente a gente vai pagar a conta, nós humanos e os nossos gatos, lá na frente, quando estiver chegando na velhice. Então a gente tem que tomar cuidado agora, né? Se prevenir agora, se alimentar melhor os nossos gatos, para que esses problemas, possíveis problemas, não ocorram, não se desenvolvam. Aí você pode falar, pô, Renan, mas eu tive um gato que comeu ração a vida inteira e não aconteceu nada. Realmente, pessoal, eu também já tive. O Guinho, o primeiro gato aqui de casa, ele comeu ração a vida inteira e ele morreu porque, enfim, já estava muito idoso, acabou caindo, né, de uma telha podre, mas viveu tranquilo. Só que eu acredito que quando a gente oferece alimentação natural, o nosso gato ele vai viver por mais tempo, vai ser mais saudável. Então, se você oferece ração para o seu gato e ele, sei lá, morreu com 15 anos, talvez com a alimentação natural ele morresse com 20. Assim, entendeu? E tem casos, eu conheço casos de pessoas que o animal estava ali doente, com problema, e começou a dar alimentação natural, até um caso de diabetes, e houve uma remissão desse problema de saúde por conta de uma alimentação mais saudável. Outro problema também que a gente vê bastante são as alergias. Nossa, alergia, a gente vê muito animal com alergia. E por que isso acontece? Tá? E por que a ração tem muito a ver com isso? Porque no processo de fabricação da ração, pessoal, utiliza-se de alta pressão e alta temperatura. E essa alta temperatura e alta pressão acaba desnaturando a proteína. Então, como é que isso acontece? A proteína ela tem uma forma. Tá? Digamos que a proteína é assim. Quando ela passa por esse processo, a proteína muda a forma dela e fica assim. E quando o seu animal ingere isso, o seu corpo vai achar que essa forma dessa proteína
é um elemento estranho, é algo estranho, algo que não deveria estar ali. Porque o seu corpo está acostumado com a proteína assim. Aí chega uma proteína assim, né? Ele entende que aquilo é uma ameaça, né? E aí começa todo um processo inflamatório e o corpo quer jogar aquilo fora. Então é por isso que a gente vê muita alergia nos gatos e aí causa outros problemas, causa vômito, causa diarreia, mas é por isso. Proteínas desnaturadas, né, proteínas que mudaram o formato, o corpo ele vai entender que é uma ameaça e vai reagir àquilo. E pessoal, esses que eu acabei de falar para vocês são alguns perigos, alguns riscos, mas existem outros. Então, esses outros eu vou deixar um e-book aqui na descrição. Você vai baixar, tá? E você vai conseguir entender, né, de fato quais são os outros riscos e entender melhor, assim, mais a fundo, né, o quão problemático pode ser as rações para a vida do seu gato. Então, o vídeo é esse, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, tá? Se você ficou até aqui, muito obrigado, isso é sinal que você realmente se importa com a vida do seu gato, com a saúde do seu gato. Então, por favor, me ajude, curte esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Compartilha ele, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que tem gato e que dá ração para o seu gato. E principalmente, deixe o comentário aqui com as suas dúvidas, com as suas sugestões, né? O que você quer aprender. Porque como eu falei, eu quero que esse canal se torne uma comunidade de pessoas que amam gatos e eu quero produzir mais conteúdos relevantes para você, né? Então, se você me falar, ajuda bastante. Beleza, pessoal? Muito obrigado realmente por ter estado até aqui, por ter assistido até aqui, tá? E até a próxima.